Fala galera do Buenos Aires, liga só, Lucas Bonini na área, tô passando aqui pra falar pra vocês um pouquinho da situação deste cara aqui, do Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, que teve uma concussão no jogo desta quinta-feira contra o Cincinnati Bengals, e vou trazer pra vocês aqui todas as informações. Bom galera, pra quem não viu, no final do segundo quarto do jogo contra o Cincinnati Bengals, o Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, ele teve uma concussão. Um lance que até então, normal do futebol americano, né, o defensor do Cincinnati Bengals joga o Tua Tagovailoa no chão, mas nesse impacto o Tua provavelmente bate ali a cabeça, e a cena depois na sequência não é tão agradável, não é legal. O Tua, ele fica com os dedos todos travados, indicando que realmente teve um problema neural. Eu mesmo, depois estava saindo do treino de rugby, liguei o meu Game Pass, a gente sempre se encontra aí pra comer alguma coisa depois do treino, liguei meu Game Pass pra ver quanto que tava o jogo do Dolphins, e vi que quem estava em campo era o Ted Bridgewater. Na hora eu falei, putz, será que o Miami de fato não colocou o Tua pra essa partida? Interessante isso. Ou será que ele se machucou? Bom, falei, depois eu vejo com calma o jogo em casa. Cheguei em casa, comecei a rever o jogo, e aí vi o lance, e tô gravando esse vídeo pra vocês, porque o negócio é sério, galera. Por que eu tô falando isso? Porque o Tua, ele teve, provavelmente, tudo indica, vai ter uma investigação muito séria agora que vai rolar na NFL com certeza, não só da liga, mas também agora do sindicato dos jogadores, da NFLPA, sobre o fato de que o Tua, com certeza, ele teve uma contusão há 5 dias atrás, no jogo contra o Bills. Essa que é a grande verdade, galera. No jogo contra o Bills, vou colocar o lance pra vocês aqui, o Tua, provavelmente, ele teve uma concussão durante o jogo, né? Pelo menos os sintomas são claros, né? Tipo, ficou tonto, teve dificuldade de equilíbrio pra se levantar, você vê que ele cai de novo, enfim, com certeza ele teve algum tipo de protocolo de concussão. Ele saiu da partida, o Miami Dolphins diz que fez os protocolos, mas ele voltou pro jogo. Por isso que até comentei, na hora que vi o Ted Bridgewater, pensei, será que o Miami não colocou o Tua? Será que de fato ele tava num protocolo de concussão? Mas não, ele jogou a partida, foi pro jogo. E aí, galera, é uma coisa muito complicada, para não dizer séria e gravíssima, que é a questão das concussões seguidas, galera. Se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, se você não tem noção do que é uma concussão, talvez o jeito mais interessante de você compreender o perigo disso, né, de concussões seguidas e tão graves, às vezes por um impacto muito duro, é justamente assistindo o filme do Will Smith que tá na Netflix, você pode assistir lá, é sobre justamente o médico que descobriu os problemas de encefalopatia traumática crônica, o TCE. Vocês podem assistir o filme que vocês vão conseguir entender um pouco da seriedade disso. A NFL melhorou muito nos últimos anos, deixando mais transparente, com novos protocolos e tudo mais, mas mesmo assim é muito difícil a gente conseguir saber quantas vezes um jogador sofre ou não uma concussão. Pra quem não lembra, até entrevista da Gisele Bündchen dizendo há uns anos atrás que o Tom Brady às vezes tinha entrado num protocolo de concussão, mas o time lá, o New England Patriots, não colocava que ele tava em concussão, tava num protocolo, ia pra partidas. Então assim, é um negócio muito sério, né, galera? As informações que a gente tem por hora, galera, é que o Tua, ele foi pra um hospital em Cincinnati, mas ele já saiu e teve movimentação das suas extremidades, ou seja, ele consegue movimentar o corpo, a princípio, pelas notícias que a gente teve do próprio Miami Dolphins, e ele vai voltar com o time, ou seja, isso é um bom sinal, muito bom sinal, inclusive, né? E pra não falar que eu tô pagando de neurocientista aqui, galera, o mais bizarro é justamente isso aqui. Hoje, às 5 horas da tarde, o Chris Novice, que é um PhD, neurocientista especializado em concussão no esporte, deu a seguinte tweetada falando do Tua, que se ele entrasse no jogo hoje, se ele fosse pra partida de hoje contra o Cincinnati Bengals, isso seria um grande passo pra trás nos protocolos de concussão da NFL. Ele ainda disse o seguinte, que se ele tivesse uma eventual segunda concussão que pudesse destruir a sua temporada ou a sua carreira, todos os envolvidos deveriam ser processados e julgados, e que deveriam perder seus empregos, incluindo o treinador, os treinadores, na verdade. Ele termina falando que todos nós vimos, inclusive eles devem saber que isso não tá certo. Bom, no final das contas, o Chris Novice, ele previu o que poderia acontecer com o Tua Tagovailoa, justamente, galera, porque tem uma coisa que é muito séria em relação a concussões seguidas, que é justamente o fato de que após o atleta eventualmente se recuperar de uma primeira concussão, ele acaba se tornando muito sensível para uma segunda eventual concussão. E depois que você sofre uma primeira concussão, um atleta que continua ali em atividade, ele tem uma probabilidade de 2 a 4 vezes maior de sofrer uma nova concussão do que se ele tivesse sofrido nenhuma. E uma concussão repetida, galera, ela pode acontecer por um impacto, às vezes, muito menor do que o que foi da primeira. Então assim, galera, é muito sério, né? É muito sério. O protocolo, ele deve ser feito da maneira correta. E o Tua, ele possivelmente, a NFL vai investigar isso, mas possivelmente ele teve um protocolo de concussão que não foi colocado como um protocolo de concussão, foi colocado como um problema nas costas, uma lesão nas costas, no jogo de domingo contra o Buffalo Bills, mas tudo indica que teve algum nível de concussão. E aí 5 dias depois o cara vai para um jogo contra o Cincinnati Bengals e tem uma concussão seríssima. E aí se enquadra um pouco nisso que eu tô falando pra vocês, né? É um impacto, ele tá com a sensibilidade, talvez ele nem tenha se recuperado 100%, ou se recuperou, ele acabou de ter uma concussão há poucos dias atrás, aí o cara entra em campo e acontece
isso. É absurdamente sério que isso aconteceu. Na minha opinião, é um absurdo o Miami Dolphins ter feito isso. Tô com o Chris Novice, esses caras têm que ser demitido, todo mundo. O staff médico do Miami Dolphins tem que ser demitido porque isso é um absurdo. Pode acabar não só com a carreira do atleta, mas pode acabar com a vida dele, dependendo de como as coisas acontecem. Então é um negócio muito sério, galera. O Tua, ele deveria estar parado, sentado ali na sideline, junto com o time, acompanhando, mas sem entrar, sem jogar, enfim, deveria entrar nesse protocolo por algum tempo, né, pra poder avaliar realmente se ele tem ou não condição. Mas não, os caras colocam ele pra jogar 5 dias depois de ter tomado uma baita pancada. Então assim, é um negócio surreal na minha opinião, um absurdo que o Miami Dolphins fez. E tem um outro ponto, galera, que é o seguinte: o Tua, ele não é um quarterback forte, não é um quarterback alto, pelo contrário, ele é um cara franzino, magrinho de certa forma, ele não tem a mesma velocidade de um Lamar Jackson que consegue escapar dos caras, também não é um cara alto que nem um Tom Brady da vida, e também não é um cara forte que nem um Cam Newton ou que nem um Josh Allen, por exemplo. Então assim, ele lembra muito um Drew Brees no jeito de jogar, que é aquele cara que fica no pocket e tudo mais, mas o Tua, ele é um cara que fica muito com a bola também, ou seja, ele tem um risco muito grande de tomar pancadas, essa que é a verdade, e sempre vai tomar pancadas de caras que nem foi esse cara do Cincinnati Bengals, que fez uma jogada limpa, mas o cara tem 140, 150 quilos, é muito mais forte, parece que ele tá jogando uma latinha de refrigerante no chão. Então isso é muito sério. A chance do Tua ter algum tipo de pancada, concussão pro restante se é que ele vai voltar a jogar essa temporada, é gigantesco, galera. Sempre lembrando que o Tua também já vem de lesões na época da universidade de Alabama. É um cara que tem histórico de lesão e o Miami Dolphins colocou em risco não só o seu quarterback, mas a vida do seu atleta. Então agora o que eu desejo é que o Tua fique bem, que ele consiga se recuperar. Eventualmente, se ele conseguir ter condição de voltar a jogar, vai ser um prazer vê-lo jogar, mas as coisas têm que ser feitas da maneira certa. Ele tem que agora repousar e participar de todos os protocolos até realmente terem certeza de que esse cara tem condição de poder voltar a jogar de alguma maneira segura, galera. E não essa várzea que o Miami Dolphins fez. Brevemente aqui falando sobre o jogo, galera, Cincinnati Bengals foi melhor, como eu tinha previsto pra vocês. Eu acertei no meu palpite. Cincinnati Bengals me parece um time que está melhorando. Se a gente for olhar nos últimos jogos, a linha ofensiva tem protegido um pouco melhor o Joe Burrow. Nesse jogo só teve um sec. Se considera que no primeiro da temporada o Joe Burrow teve 6, você vê que tem uma melhora na linha ofensiva e o jogo realmente do Cincinnati Bengals tende a melhorar, né? Linha ofensiva é um negócio que demora um pouco pra azeitar, mas quando é tudo certo, o jogo do quarterback melhora absurdamente. Então esse time do Cincinnati Bengals só tende a melhorar daqui em diante, galera. E do Miami Dolphins, vamos torcer para que as coisas melhorem. No entanto, tem um dos melhores quarterbacks reservas, até por isso que eu acho que deveriam ter descansado o Tua depois do jogo do Bills, porque tem um quarterback que é muito parecido com o Tua, e é um dos melhores quarterbacks reservas, que é o Teddy Bridgewater, que é um cara que com certeza consegue liderar esse time, consegue executar o plano de jogo, e é o que o Miami Dolphins deveria ter feito desde o início da partida, ter colocado o Teddy Bridgewater. Vamos acompanhar agora um jogo que o Miami Dolphins entrou invicto e que se perdesse não ia fazer falta agora. Tua poderia descansar uma semana e tá realmente recuperado para uma eventual próxima partida e não para esse jogo. Enfim, era um jogo que na minha opinião poderia ter descansado o seu jogador mais importante. Bom, galera, é isso aí. Depois eu vou passando para vocês algumas informações a respeito da situação do Tua, mas vamos torcer para que ele consiga ficar bem, que ele consiga ter seus movimentos e possa voltar a ficar 100% recuperado. Isso aí, galera. Bonizões normais quente do futebol americano, você já sabe disso.